Prosseguindo na leitura do artigo O Lado B do Calvinismo em Genebra, vamos para o parágrafo agora, na página 16, que diz: Calvino tem sido aclamado como um exemplo piedoso que baseou suas ações e teologia unicamente na Escritura. Mas muito do que ele fez não era bíblico e era extremo, embora consistente com a sua teologia. Eu achei um pouco inconsistente, já naquela questão da predestinação é inconsistente, né? Mas, no geral, era o que ele defendia, que o reino de Deus deveria ser implantado na terra naquele momento, né? E que isso tinha que ser feito mesmo através da justiça. Prosseguindo, não é esse fato razão suficiente para examinar o calvinismo cuidadosamente a partir das Escrituras? Ou seja, essa atitude dele, né, de infelizmente perseguir, não é uma razão para vocês analisarem direitinho, pensarem mais um homem que na verdade ele perseguiu, né, os anabatistas, que nós consideramos cristãos da verdade. Era como a Assembleia de Deus da época, a Igreja Batista da época. A Assembleia de Deus saiu da Igreja Batista, né? E a Igreja Batista, ela se considera descendente, né? O resultado desses anabatistas. Os anabatistas faziam o quê? Eles rebatizavam aquelas crianças que Calvino tinha batizado e não dava as crianças deles para serem batizadas. Era isso que revoltava Calvino. Então ele perseguiu, expulsou da cidade, né? Porque senão seriam mortos. Então, quer dizer, um homem que na verdade ele perseguiu os cristãos e mais, você não tem assim na história católica uma perseguição tão grande a pessoas que rejeitassem o batismo feito quando criança, então o rebatizava. A Igreja Católica só no período de Agostinho, no período de Agostinho teve. Agostinho perseguiu muitos povos, né, muitas igrejas que rebatizavam. Tantos que eles tiveram que viver nas montanhas escondidas. Depois encontra eles sendo chamados de valdenses. A história está contando a história da Babilônia apocalíptica. E nós encontramos a história falando dos anabatistas em paralelo, num número muito menor, porque a Igreja Católica era um poder, cristão zero, mas tinha muito dinheiro, muito poder, né? Enquanto os verdadeiros cristãos, nós temos poucos detalhes sobre eles. Mas, inclusive, desse Valdo ali, nos anos 1200, tem até um livro de um católico, membro da Academia Francesa de Letras, que ele diz que os anabatistas valdenses nunca foram destruídos e que eles acabaram por se misturar aos reformados. Tá bom? Tentaram se misturar, porque nós temos histórias, né, de que, a princípio, Zwinglio foi um que debateu, aceitou um pouquinho o anabatismo. Mas logo depois ele começou a perseguir e matar. Os reformados, eles matavam, infelizmente. Prosseguindo, que o Papa e Lutero se juntaram em uma aliança profana com o governo civil para aprisionar, açoitar, torturar e matar dissidentes em nome de Cristo, não justifica Calvino. Né? Então, quer dizer, eles dizerem que Lutero também fazia isso, porque tem a história dos camponeses, né? Muitos anabatistas. E no meio daqueles anabatistas, alguns fugiram, alguns falaram o seguinte: olha, eu não tive condições de fugir, mas eu não vou negar, eu vou até o lugar de morte. Né? E iam, né, pregando e cantando para aquelas pessoas. Já outros diziam o seguinte: olha, eu não vou caminhar para o local de morte não, vocês vierem aqui, eu vou dar enxadada neles. Né? Tinha isso também, tinha alguns que reagiam. Mas, na verdade, você, quer dizer, formar um exército com a Igreja Católica, como Lutero fez, infelizmente ele fez isso. E a ordem de Lutero era realmente, né, exterminar aqueles grupos. Então isso é muito ruim. Calvino vai ter uma atitude parecida, ok? Prosseguindo o artigo, não é possível que algo da teologia de Calvino era antibíblico, assim como os princípios que guiaram a sua conduta. Então, uma pergunta, né? A sua conduta era antibíblica. E nos seus ensinos, será que é tudo bíblico? É praticamente impossível. Se a conduta de um homem, né, quer dizer, ele mostra uma interpretação errada já da Bíblia, matando as pessoas, matando os cristãos. Se estivesse matando o herege,
era uma coisa, se estivesse matando bruxa era outra, se estivesse matando alguém sem religião, mas como seria da mesma fé, é como você pensa um budista matando um budista, você não vai achar isso, tá bom? É por isso que existem livros de pessoas que falam, por isso que eu não sou cristão, olha aí, cristão matando cristão, na verdade não é cristão matando cristão. Prosseguindo a leitura do artigo, ele diz, William Jones declara, e com respeito a Calvino, é manifesto que a mais evidente, e pelo menos para mim, a mais odiosa característica em todo o multiforme caráter papal se viu nele ao longo da vida. Quero dizer, o espírito de perseguição. Ele diz o seguinte, está certo, William Jones, ninguém foi tão autoritário na imposição da religião como Calvino foi. Né? Ele realmente perseguiu e organizou, vamos dizer, uma política religiosa na cidade de Genebra para tentar proibir que qualquer coisa profana fosse feita. Não, nós vamos cantar uma música profana. O cristão fala, não faça isso, muda a sua vida, vem louvar a Deus. Ele já diz o seguinte, é proibido. Ok? E ele fez isso como nenhum outro, tá certo o artigo. Prosseguindo a leitura. Não é somente Cristo o padrão de seus seguidores? E ele não é sempre o mesmo? Impossível de ser mudado pelo tempo ou pela cultura? O autor que pergunta, né? Se o que ele diz, né? Os discípulos de Calvino, né? Responderam os discípulos de Armínio, dizendo somente Cristo, do sola scriptura que eles fizeram, né? Então, se Cristo é o padrão, me diga onde que Cristo matou, ou que Cristo defendeu a predestinação. Cristo defendeu, né, a imagem de Deus dada ao homem que tem fé, ou seja, a salvação dada ao homem que tem fé, e a condenação àquele que seja incrédulo. Ele prossegue. Como os papas podem ser condenados, e certamente são, pelo mal que eles fizeram sob a bandeira da cruz, enquanto Calvino é excusado, fazendo o mesmo, embora em uma escala menor? As seguintes são somente duas passagens entre muitas que condenam Calvino. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele, como Cristo andou. Ou seja, Cristo não perseguiu, né? Na verdade, ele ensinou que se nós fôssemos perseguidos, né, nós deveríamos dar outra face. Era para o cristão não reagir. Por isso que a maioria dos anabatistas, eles não reagiam, eles fugiram para os Estados Unidos, né, fugiram para muitos lugares, mas não pegaram em arma para reagir. E aqui ele diz, eu me pergunto como tantos líderes cristãos de hoje podem continuar a elogiar um homem cujo comportamento foi muitas vezes tão distante dos exemplos bíblicos refletidos acima, né? E ele coloca aqui que esse artigo foi tirado do livro de David Hunt. O título do livro é Que Amor é Este? Né? Da editora Reflexão. Aí é bom vocês adquirirem esse livro.